Fala pessoal, vamos falar agora do estágio probatório e também da estabilidade. Então você fez o concurso, passou, né? Foi nomeado, tomou posse e entrou em exercício. Quando você entra em exercício, vai se iniciar uma fase ali de namoro entre você e a administração pública, que é a fase que vocês vão estar se conhecendo, né? Vão estar aí aprendendo um com o outro e vendo se um serve para o outro. Esse período ali é chamado de estágio probatório. Atenção, segundo a literalidade do Estatuto dos Servidores, o estágio probatório é o período de 36 meses, não é 3 anos, é o período de 36 meses de efetivo exercício, no qual o servidor estará sendo avaliado. Passou esse exercício, então aí você adquire a estabilidade no serviço público, que é uma garantia de você poder desempenhar aí as suas atividades sem temor quanto ao superior hierárquico, por exemplo. Existem algumas hipóteses que você pode perder o cargo também. É disso que a gente vai falar na aula de agora. Olha só. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 36 meses. Pelo período de 36 meses, durante o qual, né, ele vai ter a sua aptidão e a sua capacidade avaliados. Quais são os itens que serão avaliados? A assiduidade, né? Se você é assíduo ao trabalho, se você vai trabalhar diariamente, né? Se você vai todo dia lá para o trabalho. Também capacidade, se você tem aí, né, a possibilidade de desempenhar essas atividades, se você é capaz. Se você tem a disciplina para desempenhar. Se você é produtivo, tá? E se você tem responsabilidade no desempenho das suas funções, tá? É o que nós chamamos aí, ó, ACADPRORRE. Moleza você aprender isso aqui. Então, durante esse tempo, você tem que chegar no horário, tem que fazer tudo. Passou o estágio probatório, você pode deixar de ser assíduo? Claro que não. Pode deixar de ser capaz? Não, de ser disciplinar, de ter produtividade, de ter responsabilidade? Claro que não, né? Claro que não. Só que depois que você é estável, é um pouco mais difícil de que você perca o cargo, mas você pode perder por baixo desempenho. Olha só, o estágio probatório será sempre relacionado ao cargo ocupado. Então, olha só, vamos dizer que vamos usar o exemplo, eu era técnico judiciário do próprio TJ Paraná. Né? Eu era técnico judiciário do TJ Paraná. Passei no concurso, aqui eu tinha, 8 anos de efetivo exercício, já era estágio. Aí eu passei no concurso e agora eu sou analista judiciário do TJ Paraná. Sou aqui agora, analista judiciário aqui do TJ Paraná. Beleza. Eu já era estável no cargo. Quando eu passar para o cargo de analista, eu já entro estável? Não. Aqui eu vou passar pelo estágio, o quê? Probatório. Por quê? Porque a cada cargo que você ocupa aí, você vai passar por um estágio probatório. E o estágio, né, probatório, ele tem a ver com o cargo e assim, se eu fui promovido, vou ter um novo estágio probatório? Não. Se eu for removido? Não. Se eu for reconduzido, vai ter um novo estágio probatório? Não. Ele é adquirido, né, na classe inicial da carreira. Técnico judiciário 1, beleza? Depois, se eu passei para analista, eu vou ter que passar os 3 anos e vou ser analisado pelo ACADPRORRE. Se eu conseguir, né, ser aprovado e considerado apto, aí sim eu vou me tornar estável na carreira de analista. Se eu não fui considerado apto na carreira de analista, o que eu posso fazer? Posso pedir recondução para o cargo de técnico judiciário. É uma das hipóteses que a gente viu antes, tá? Olha só. O estágio probatório será sempre relacionado ao cargo. Na hipótese de nomeação para o outro cargo de provimento efetivo, o prazo do estágio probatório e da avaliação especial reiniciará com a respectiva assunção. Então, o que vai acontecer? Inicia um novo estágio probatório, amigão. Tá? Temos aí que ficar bastante atentos à avaliação de desempenho. E a regra é bastante clara. 6 meses antes de acabar o estágio probatório, ou seja, no 30º mês de efetivo exercício, será submetida a homologação da autoridade competente, a avaliação de desempenho do funcionário, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento,
sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados no artigo 1 aqui. Então, eu tenho que fazer 36 meses de estágio. No 30º, nós vamos ter a avaliação final, e essa avaliação de desempenho é encaminhada para o TJ, e o presidente do Tribunal de Justiça que tem que publicar a sua estabilidade. Se você entrar no Diário da Justiça, tem várias publicações lá, né, declaro estáveis no serviço público fulano de tal, declaro estável no fulano, por aí vai, tá? Só que, beleza, passei, fiz a avaliação final, agora eu vou ficar tranquilo? Não, né? Veja só, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos artigos ali, do ACAD-PRO-RE, tá? Bem, depois que eu tenho aí o estágio probatório relacionado no cargo, eu adquiri a estabilidade. Só que a estabilidade, né, ela é no serviço público e não é relacionada ao cargo, não. Isso quer dizer o seguinte, é bem simples, né, para ser bastante direto aí e não tomar muito seu tempo. Eu fui lá e passei para técnico judiciário, beleza, tô tranquilo lá. E aí eu tive um problema aí mental, vamos dizer, né? Tive um problema mental. O que aconteceu? Eu vou ser demitido do serviço público? Eu vou ser exonerado? Não, eu não vou ser aí readaptado, porque eu tenho estabilidade no serviço público. Eu vou ser readaptado em outro cargo. Por isso que a estabilidade é no serviço público e não ao cargo. Não, o tribunal não poderia nunca mudar de cargo nem por lei. Teve uma transformação, por exemplo, a gente de limpeza transformou em auxiliar judiciário, né? Se nós tivermos estabilidade no cargo, não poderia ter essa alteração, não. Então, nessa hipótese, é permitido, tá? E a avaliação de desempenho constitui condição para a aquisição da estabilidade, tá? E tem como finalidade aqui, ó, avaliar a capacidade e a aptidão do funcionário para o exercício. Então, a estabilidade, tá? A estabilidade é o seguinte, ó, é o quê? Você vai passar 36 meses aqui, ó, 36 meses de estágio. Você vai fazer lá no 30º mês a avaliação de desempenho. E aí o estatuto vai dizer assim, ó, não confunda. Após 3 anos de efetivo exercício, mais a habilitação, estágio probatório, o servidor vai ser considerado aqui estável. Estável no serviço público. Vamos chegar lá, tá? Qual que é a questão da estabilidade? Tá? Deixa eu ver um negocinho. Ah, tá aqui, ó. Já vou voltar. O funcionário habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Veja, a estabilidade, ele diz o seguinte, que ele diz que é após 3 anos. Mas ele diz que o estágio probatório é de 36 meses. Qual que é o correto para fim de prova? Os dois. A estabilidade adquirida após 3 anos e o estágio probatório é o período de 36 meses, tá? É o período aí de 36 meses. E como eu disse, a avaliação de desempenho é condição para a aquisição da estabilidade. Então, você tem que ter 3 anos de efetivo exercício e tem que ser considerado apto ou aprovado aí no estágio probatório. Voltando. Então, a estabilidade vai conferir quais garantias aí ao servidor. Por exemplo, ó, o funcionário só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. E aqui a sentença aí foi para o judiciário. Se você pode fazer recurso para o 2º grau, depois pode fazer recurso aí para a instância superior. Pode levar aí uns 10, 15 anos para sair essa sentença, tá? Decisão em PAD, então decisão em processo administrativo. Decisão derivada de processo de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar federal, assegurada ampla defesa, tá? Então aqui, ó, temos uma lei federal que vai dizer como é que é feito isso. Para corte de despesas com pessoal conforme o disposto na Constituição e legislação federal. São essas hipóteses aqui, ó. A questão do corte de pessoal, ela vai funcionar mais ou menos assim, ó. Tivemos lá, vamos dizer aqui, ó. O governo poderia gastar 100 bilhões, que é o orçamento. E chegou lá pelo orçamento, é 110 bilhões, por exemplo. E aí tem umas regras na Constituição que diz o seguinte, ó. Para o corte de pessoal, você vai cortar o pessoal comissionado, tá? Vai cortar lá o pessoal não estável. E aí você pode cortar o quê? O pessoal estável na carreira. O estágio,
O cara que está no estágio probatório pode perder o cargo? Pode. E o cara que não está mais no estágio, que já está estável, pode perder o cargo por conta do cargo da corte de despesas? Claro que pode. Claro que pode. Tá? Saiba que apenas existem essas possibilidades aí. Tá? Outra coisa, tá? Se nós tivermos lá o seguinte, o cara fez o estágio probatório, tá fazendo o estágio probatório, e ele foi considerado inapto, quer dizer o seguinte, a autoridade não vai homologar o seu estágio probatório. Vai acontecer o que? Ele vai ser demitido? Não, olha a redação. Na hipótese da autoridade não homologar a avaliação, ele vai indicar a exoneração. O cara considerado, né? Considerado o quê? Inabilitado em estágio probatório, vai ser exonerado do serviço público. Para isso, se ele indicou a exoneração, vai ser aberto um procedimento aí próprio para isso, né? E aí vai ser assegurado também a ampla defesa. Só que aí funciona aqui, ó. Se é de 36 meses, né? Aí o processo vai durar aí, sei lá, uns 2 anos para acabar mesmo. Não, 2 anos, vamos dizer que vai demorar 6 meses ou 8 meses o parte para acabar. Passou os 36 meses, então, se lasque esse processo aí por inabilitação de estágio probatório. Passei de 36 meses, fiz 3 anos de estágio probatório, 3 anos de efetivo exercício, agora eu sou estável, isso aí vai morrer. Não, olha só. Durante o trâmite do processo, né, de não homologação do estágio probatório, o prazo para aquisição da estabilidade ficará suspenso até o julgamento final. Então pode demorar aí, sei lá, 6 meses, 1 mês, 1 ano, pode passar. Durante todo esse tempo o servidor pode continuar trabalhando, se ele não for afastado, né, recebendo normalmente. E aí depois, que vai acontecer? Agora beleza. Aí a gente abriu lá no 32º mês, por exemplo. Ele tem que ficar mais 4 meses ali, mesmo que o processo demorou 1 ano, ele já tem 5 anos de trabalho. Mas aí faltou lá 3, 4 meses para a aquisição da estabilidade. Ele tem que o quê? Completar esse período aí, tá? Já falei, mas apenas para você visualizar. A demissão é a quebra do vínculo como medida punitiva. A exoneração é a quebra do vínculo ou o fim do vínculo sem o caráter punitivo. E ele pode ser determinado pela administração, como a gente viu agora há pouco, né, no caso aí da não homologação do estágio probatório, ou por iniciativa própria. Quando eu quero sair do serviço público, a gente pede o quê? Exoneração do cargo. Beleza? E aqui, ó, de forma bastante resumida, a gente pode falar assim, para quem já me conhece, sabe que eu faço bastante disso aqui em todas as aulas de legislação. Uma coisa é você pegar a legislação, ficar lendo, discutir e tal. A gente não, a gente mostra aqui como é que funciona na prática também e mostra para você como você consegue fazer para memorizar. Então, olha só. A nomeação é o quê? É o chamamento, né? Nomeou, se tem 30 dias para tomar posse, prorrogáveis por mais 30, após a aceitação das atribuições e deveres. Se eu não tomar posse no prazo legal, o ato é tornado sem efeito ou, como é chamado ali, ó, ineficaz. Tá? Ineficaz. Tomei posse, eu tenho o prazo de 30 dias para entrar em exercício, prorrogado por mais 30. Mas eu te aconselho, já entre em exercício, tá? Aqui no exercício é o desempenho das atribuições do cargo. Se você não entrar em exercício, o que vai acontecer? Vai acontecer a exoneração. Beleza? E aí você vai ter o prazo aí, ó, de 36 meses de estágio probatório. E aí você vai adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Tá? E aí você é uma garantia para que você possa desempenhar. 6 meses antes de acabar aqui o período do estágio probatório, você vai ser avaliado pelo ACAD-PRORRE, né? Assiduidade, capacidade, disciplina, produtividade e responsabilidade. Então, esse quadrinho aqui resume muito bem, ó, se você memorizar isso aqui, ó, tem uma série de questões que podem ser garantidas na hora da sua prova aí, tá? Auxilia muito, auxilia muito. Lembrando que se a pessoa nomeada for servidor público, né, o prazo para a posse pode começar a contar a partir do término da sua licença, aquelas licenças específicas que estão descritas lá no artigo que a gente já falou, tá? Não vai esquecer, não. Então, o funcionário em estágio probatório pode exercer um cargo aí, sei lá, pode exercer uma função de confiança? Pode. Pode exercer uma função gratificada? Pode.
Só que aqui tem problema. Quaisquer cargos de provimento em comissão. A gente viu que o próprio estatuto falou antes que servidor de primeiro grau não pode ser designado para ocupar um cargo de provimento em comissão. É conflitante o estatuto? É conflitante. E o que vale? Não sei. Não interessa para você, na verdade. Tá? Se é válido aquilo ou isso, não interessa. Ou ainda você tem que fazer o seguinte: uma hora o estatuto fala, o servidor, né, do primeiro grau não pode ocupar nenhum cargo em comissão. Aí vem lá depois e fala, o funcionário em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos de provimento em comissão. Na prática é vedado, tá? Agora, função gratificada pode. Eu conheço gente que foi nomeada, né, para uma vara aí, foi nomeada para a secretaria, foi nomeada, ela é uma analista, e ela já, no mesmo dia que nomeou, foi indicada e foi aí para ser o quê? A chefe de secretaria, para ganhar mais uma gratificaçãozinha lá, beleza? O estágio probatório e respectivo prazo ficarão suspensos durante as licenças e os afastamentos, sendo retomados a partir do término de tais impedimentos. Por que isso aqui? Tá? O estágio probatório e respectivo prazo ficarão suspensos durante as licenças. Olha só, sair de licença, o estágio probatório não é o período de avaliação de 36 meses? Como é que eu vou ser avaliado se eu não estou trabalhando, não estou em exercício? Por isso que o prazo ele diz o seguinte, você vai ser considerado 36 meses de efetivo exercício ou 3 anos de efetivo exercício para adquirir estabilidade. Porque se você sair de licença, vai interromper a contagem, tá? E aí tem um negócio bastante polêmico aqui, ó. O funcionário em estágio probatório não poderá ser cedido a qualquer outro órgão, você não pode trabalhar em outro órgão, e somente poderão ser concedidas as seguintes licenças: para tratamento de saúde, motivo de doença de pessoa da família, acompanhamento de cônjuge ou companheiro funcionário, prestar serviço militar ou outro serviço obrigatório por lei, para participar de curso de formação, para exercício de mandato político, para exercício de que mediar a sua escolha como candidato à carga letiva e à véspera da sua candidatura, e pelo período de registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, tá? Até o 10º dia seguinte ao pleito. Veja, tá faltando algumas coisas importantes aqui, né? Por exemplo, eu trouxe aqui para a gente comparar quais são as licenças previstas no estatuto e quais ele diz que pode ser aí o servidor em estágio probatório. Olha só, a licença gestante, a paternidade adotante não é previsto aqui, ó, para o servidor em estágio probatório. Será que pode ou não pode? O que diz o estatuto? Diz que não vai tirar a licença gestante a pessoa que estiver em estágio probatório. O que eu vou fazer? Redação é redação. A Constituição garante, mas enfim, tá? E tem uma série de licenças, olha só. Para cursos, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandado classista, que é no sindicato, né? Licença especial ou para missão e estudo no exterior, tá? Essas aqui, juntamente com a licença gestante, paternidade e adotante, não serão concedidas aí ao servidor público, tá? Em estágio probatório. Quem está dizendo isso não sou eu. Se está certo ou está errado o estatuto, também não vamos discutir o sexo dos deuses daqui, não. A gente vai trabalhar pela literalidade do que diz a norma, tá? Olha só, questão de 2014. Se o funcionário técnico judiciário estável, nos termos do estatuto, né, sobre o funcionário estável, então lá, e ele pede o seguinte: é correto afirmar, vamos lá. Completados 2 anos de efetivo exercício, o funcionário será considerado estável. Vamos até parar, né? Que aqui é 3 anos. Letra A está errada. B. O funcionário estável pode perder o cargo em razão de inassiduidade habitual, bastando para seu desligamento, ato motivado de seu superior hierárquico. Se ele não fosse estável, até que poderia, né, fazer sentido. Mesmo assim, precisaria de um processo administrativo. O estável, né, não é justamente a garantia lá de desempenhar suas funções e tal. Então, basta um ato do seu superior hierárquico? Não, precisa de um processo administrativo e um ato do presidente do tribunal exonerando. A avaliação de desempenho constitui condição para a aquisição da estabilidade e tem como finalidade avaliar a capacidade e aptidão do funcionário para o exercício do cargo. A princípio, essa está certa. Vamos ler a letra D. O funcionário habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo ou nomeado para o cargo em comissão adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos.
nomeado por cargo em comissão, não adquire estabilidade, não. Falamos disso várias e várias vezes. Letra C é a correta. Outra questão. Consoante as regras expressas na Lei 16.024, são requisitos apurados no estágio probatório, exceto. Então, a gente tem lá, vamos lembrar. A, K, D, Pro, E. Assiduidade, opa, então essa aqui está errada porque está certa. Capacidade, tá. Disciplina, sim. Tá? Produtividade não está aqui. E responsabilidade, tá. Idoneidade moral, apesar de ter que ter, né, não é previsto no estatuto. Então, o que acontece com ela? É o gabarito da questão, é a letra A, tá? É a letra A que é o gabarito dessa questão aí. Outra questãozinha. O estágio probatório é o período de quanto tempo de efetivo exercício, a contar da data do término do início deste, durante o qual serão apurados os requisitos necessários à confirmação no cargo, tá? Então, assim, ó, conforme disposto na lei, qual que é a opção correta? É 3 anos que é o período do estágio probatório? Não, 3 anos ele adquire estabilidade após 3 anos. Não é 2 anos, não é 24 meses, não é 3 meses. Segundo a redação do nosso estatuto, é o período de 36 meses. 36 meses é o período aqui do estágio probatório. Beleza? Sobre a parte de estabilidade e estágio probatório, é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aula.